prato de comida foi jogado no chão, os cacos de barro se misturando ao feijão frio, enquanto a mulher que eu chamei de mãe a vida inteira limpava as mãos no avental sujo, me olhando com um nojo que nem um bicho merece. Você não é nada meu, Zé. Entenda isso de uma vez por todas. Ela gritou, a voz rasgando o silêncio daquela tarde quente no sertão, enquanto o vento seco trazia o cheiro da terra queimada. Eu, com as mãos calejadas da lida pesada e o suor escorrendo pela testa, só conseguia olhar para o meu irmão, Toninho, sentado na varanda com roupas limpas e sapatos lustrados, rindo da minha humilhação como se eu fosse um palhaço de circo. Mas o que eles não sabiam, e o que eu estava prestes a descobrir através de uma foto amarelada e uma carta velha escondida no fundo de um baú carcomido pelos cupins, é que o sangue que corre nas minhas veias não tem a podridão daquela gente. Enquanto eu era tratado como um animal de carga, o verdadeiro filho deles estava por aí, desfrutando de uma vida de rei, de luxo e riqueza que nunca lhe pertenceu por direito. Prepare o seu coração, porque o que eu vou te contar hoje não é apenas a história de um homem que foi rejeitado, mas a revelação de uma mentira cruel que durou 30 anos e que agora vai cair como um raio sobre a cabeça de quem achou que a minha humildade era sinal de fraqueza. Eu sou o Zé, e hoje a verdade vai finalmente deixar de ser um sussurro para virar um grito de justiça que vai estremecer este chão. Minha gente, a dor de ser tratada como um estranho na própria casa é uma ferida que demora a fechar. Mas eu sinto que não estou mais sozinho nessa caminhada, porque agora eu tenho vocês. Se essa história de luta e superação tocou o seu coração, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para me ajudar a revelar toda a verdade. E eu quero muito saber de que lugar desse Brasil ou do mundo você está ouvindo a minha história. Comente aqui embaixo a sua cidade e o seu estado. Aquelas paredes de taipa da Fazenda Estrela do Sul guardam o eco de uma infância que nunca floresceu. Para mim, a vida nunca teve o cheiro de café fresquinho na mesa posta. Tinha o cheiro de esterco seco e de suor azedo sob o sol do meio-dia. Eu cresci como uma erva daninha num jardim que não era meu, regado apenas pelo desprezo de Dona Lourdes, a mulher que eu, com a inocência de uma criança faminta de afeto, chamava de mãe. Enquanto o Antônio, meu irmão, era apresentado aos vizinhos com roupas de linho e sapatos de couro que brilhavam mais que a própria luz, eu era empurrado para o quartinho dos fundos, ou mandado para o curral, para que ninguém visse a mancha que eu representava na perfeição daquela família. Zé, vai limpar o chiqueiro. Zé, não ousa entrar na sala com esses pés cheios de barro. Zé, você nasceu foi para lida, não para livro. As palavras dela eram chicotadas que não deixavam marcas no corpo, mas abriam crateras na alma. Eu via o Antônio ganhar brinquedos, cadernos novos, e o abraço apertado de um pai que mal olhava na minha cara, como se eu fosse um fantasma assombrando os corredores da casa. Eu acordava antes do galo cantar, cuidando de gado que não era meu, consertando cercas de uma terra que eu sentia ser estranha, apesar de pisar nela todo santo dia. Eu era o peão sem salário, o filho sem colo, o irmão sem nome. Havia uma frieza no olhar de Lourdes que ia além da simples raiva. Era um distanciamento calculado, um nojo de quem olha para um erro que insiste em respirar. Mal sabia eu que aquele vazio no meu peito era a sombra de um segredo enterrado fundo, mais fundo que as raízes do ipê velho do quintal. O sol nem bem tinha rasgado o horizonte, e eu já sentia o peso do mundo nos meus ombros. Minhas mãos, endurecidas pela lida, eram o mapa de uma vida dedicada a uma terra que parecia me rejeitar a cada passo. Enquanto o orvalho ainda molhava o capim, eu já estava no curral, as botas afundadas no barro misturado com esterco, puxando o leite das vacas com um ritmo que meu corpo decorou por pura necessidade de sobrevivência. O suor já brotava na minha testa, mesmo com o frescor da madrugada, mas o cansaço físico não era nada perto da exaustão que eu sentia na alma. Eu nunca fui de reclamar, sabe? O trabalho para mim era uma oração silenciosa, uma tentativa desesperada de provar que eu tinha valor, que eu merecia um lugar naquela mesa, um olhar de aprovação, um bom dia que não viesse carregado de veneno. Mas na Fazenda Estrela do Sul, o meu esforço era como água jogada em areia quente. Sumia sem deixar rastro. Por volta das 8 da manhã, quando o sol já começava a castigar a nuca, eu vi o Antônio saindo pela porta da frente. Ele espreguiçava o corpo com a lentidão de quem nunca precisou correr contra o tempo para garantir o pão. Usava uma camisa de botão passada a ferro,
o cabelo penteado com brilhantina cheirando a sabonete caro. Dona Lourdes, que mal tinha me dirigido a palavra além de ordens curtas e grossas, saiu logo atrás dele com um sorriso que eu nunca recebi. Ela trazia uma caneca de café fumegante e um pedaço de bolo de milho, daqueles que o cheiro invade a casa inteira e faz o estômago da gente roncar de dor. Toma, meu filho, come para ficar forte. O dia hoje vai ser longo para quem tem responsabilidades, ela dizia passando a mão no rosto dele com uma ternura que me fazia desviar o olhar, sentindo um nó na garganta que eu engolia junto com a minha própria saliva seca. Eu tinha acabado de carregar 10 sacos de ração sozinho, sentindo a coluna estalar a cada movimento. Mas para ela, eu era invisível. Ou pior, eu era um estorvo. Zé, tá olhando o quê? Perdeu o rumo do serviço? Ela gritou, a voz mudando de tom num estalar de dedos, saindo da doçura para o fel. O bezerro da malhada tá desgarrado lá no pasto do fundo e você aí plantado que nem um espantalho. Se não fosse por mim, essa fazenda já tinha virado poeira com a sua moleza. Aquelas palavras me atingiram como um coice de mula. Moleza? Eu, que não parava um segundo, que cuidava de cada detalhe daquela terra como se fosse meu próprio sangue. O Antônio, que mal sabia segurar uma enxada, riu baixinho, limpando a boca com o dorso da mão e me olhando com aquele ar de superioridade que só quem se sente dono do mundo possui. Deixa ele, mãe. O Zé não tem a nossa fibra. É gente sem brio, nasce para carregar fardo mesmo, comentou o Antônio, montando no cavalo selado que eu mesmo tinha preparado antes do sol nascer. O dia passou arrastado. Consertei 3 lances de cerca sob o sol do meio-dia, as mãos sangrando por causa do arame farpado, mas não parei. Eu não entendia o porquê de tanto ódio. Desde pequeno, eu tentava ser o melhor filho possível. Eu tirava as melhores notas na escola que ficava a léguas de distância. Eu cuidava dos meus brinquedos e dos dele. Eu nunca respondi um não para Dona Lourdes. O Antônio, por outro lado, sempre foi o desgosto em forma de gente. Gastava o dinheiro do pai em jogo, chegava bêbado das festas na vila e nunca deu um prego numa barra de sabão. Mesmo assim, ele era o ouro da casa e eu era o lixo. Ao entardecer, voltei para a sede, exausto, com as roupas coladas ao corpo pelo suor e pela sujeira. Eu só queria um prato de comida e um canto para descansar. Ao entrar na cozinha, vi os dois rindo de alguma bobagem na televisão. Tentei passar direto para o quartinho, mas Dona Lourdes me parou com um olhar que gelava o sangue. Olha o estado desse chão, José. Entrou aqui parecendo um bicho do mato. Ela vociferou apontando para as marcas mínimas de terra no piso que ela mesma dizia que eu era pago, apesar de nunca ver a cor do dinheiro, para manter limpo. Eu não sei o que eu fiz para merecer um castigo desses. O Antônio tentando manter a classe da família e você aí, sujando tudo, estragando a paz dessa casa com essa sua cara de coitado. Eu respirei fundo, as lágrimas lutando para sair, mas a dignidade me mantinha firme. Eu trabalhei o dobro hoje, Dona Lourdes. O gado tá vacinado, a cerca tá pronta. Tentei dizer, mas ela me interrompeu com um gesto de desprezo, como se minhas palavras fossem moscas varejeiras. Não me venha com desculpas. Você não passa de um atraso na vida da gente, Zé. Um verdadeiro atraso da família. Se não fosse pela minha caridade, você não passaria de um retirante passando fome na estrada. Eu abaixei a cabeça. O silêncio da cozinha sendo preenchido apenas pelo som da risada sarcástica do meu irmão, enquanto a frase "atraso da família" ecoava na minha mente, gravando-se a ferro e fogo no meu coração. A dúvida é uma semente que, uma vez plantada em solo fértil de mágoa, não demora a brotar e rasgar a terra da alma. Naquela manhã, depois de mais uma humilhação na mesa do café, eu me peguei parado em frente ao espelho quebrado que ficava pendurado no galpão de ferramentas. O reflexo que me olhava de volta era o de um homem feito de pedra e sol. Eu via os meus ombros largos, a mandíbula quadrada e os olhos escuros, profundos como um poço de água antiga. Passei a mão pelo meu rosto, sentindo a barba grossa e a pele curtida pelo sereno e pelo mormaço. Naquele momento, a imagem do Antônio passou pela minha cabeça como um relâmpago. O Antônio tinha traços finos, quase delicados. A voz dele era mansa,
cheia de vênia, e as mãos dele nunca tiveram uma calosidade sequer. Ele era o retrato vivo da Dona Lourdes, com aquele nariz empinado e os olhos pequenos e inquietos, que pareciam estar sempre procurando uma forma de tirar vantagem de alguém. Eu não. Eu era bruto, grande, com uma força que parecia não caber naquelas roupas remendadas. Enquanto eu observava cada linha do meu rosto, percebi que não havia um traço sequer, nenhum jeito de sorrir ou de franzir a testa, que me ligasse àquelas pessoas. Eu era um estranho debaixo do meu próprio teto, um peixe fora d'água que tentava, há 30 anos, nadar num rio de rejeição. Mais tarde, precisei ir até a vila para buscar umas peças de reposição para o arado que o Antônio, em sua suprema incompetência, tinha conseguido quebrar. Ao chegar na venda do seu Juvenal, um senhor que já tinha visto gerações passarem por aquela praça, senti o peso dos olhares sobre mim. Enquanto ele buscava as ferramentas nos fundos da loja, eu fiquei ali encostado no balcão ouvindo a conversa de dois velhos que fumavam palha sentados num banco de madeira. Eles não notaram a minha presença de imediato. Aquele ali é o Zé, da Estrela do Sul, disse um deles apontando discretamente com o queixo. O outro, um homem de pele enrugada como uma uva passa, estreitou os olhos e comentou em um tom que, embora baixo, ecoou como um trovão nos meus ouvidos. Pois é, esse menino sempre foi diferente, né? Desde pequeno não puxou nem o pai nem a mãe. Parece que foi moldado em outro barro. O Antônio é a cara da Lourdes, mas o Zé, esse aí tem porte de gente de fora, de linhagem forte. Sempre achei esquisito esse desajuste. O coração deu um solavanco no peito. O seu Juvenal voltou com as peças e, ao me entregar o troco, demorou o olhar no meu rosto 1 segundo a mais do que o necessário. Você tá bem, Zé? Parece que viu assombração, ele perguntou com uma ponta de preocupação na voz. Eu apenas balancei a cabeça, peguei as peças e saí dali o mais rápido que pude, mas as palavras dos velhos me seguiam como cães famintos. No caminho de volta, cavalgando sob o sol que agora começava a arder, eu comecei a prestar atenção em tudo. Lembrei das fotos na sala da sede, onde Dona Lourdes e o falecido pai apareciam orgulhosos com o Antônio no colo, e de como não existia uma foto minha naquela parede. Lembrei de como o meu jeito de andar, pesado e firme, incomodava a todos enquanto o passo leve do meu irmão era elogiado como sinal de elegância. Cheguei na fazenda e, em vez de ir direto para o trabalho, parei na varanda e fiquei observando a Dona Lourdes que gritava com uma das criadas por causa de uma toalha manchada. Eu a olhei com olhos de quem enxerga pela primeira vez. Vi a estrutura óssea dela, os gestos nervosos, a forma como ela franzia o lábio superior quando estava com raiva. Olhei para o Antônio que apareceu logo atrás repetindo os mesmos gestos, a mesma cadência de voz, a mesma altivez vazia. E então, olhei para as minhas mãos, sujas de graxa e terra, imensas e poderosas. A verdade era um bicho que começava a roer o meu peito de dentro para fora. Eu não era só o filho preterido. Eu era um corpo estranho naquele organismo. O comentário dos vizinhos não era maldade. Era a constatação do óbvio que eu, na minha ânsia de ser amado, me recusei a ver por 3 décadas. O sangue que corria em mim pulsava em um ritmo diferente do deles. A força que eu tinha nos braços não vinha daquela linhagem de gente mesquinha. Eu era o contraste absoluto daquela casa. Enquanto eles eram a sombra e a inveja, eu sentia em mim uma nobreza que o trabalho duro não conseguia esconder, uma dignidade que não se aprende, se nasce com ela. O nó na garganta se transformou em uma chama de curiosidade misturada com medo. Se eu não sou deles, de quem eu sou? Por que me mantiveram ali, servindo como um escravo, sendo humilhado dia após dia, se eu não passava de um intruso? As perguntas martelavam minha cabeça com a força de uma marreta em um trilho de trem. Eu precisava saber. O silêncio daquela fazenda, que antes me trazia paz, agora parecia um grito abafado, escondendo um segredo que estava prestes a explodir. A noite desceu sobre a fazenda Estrela do Sul como um manto de chumbo, pesada e sem estrelas. O ar na cozinha estava tão denso que era difícil respirar. Eu tinha acabado de entrar, o corpo implorando por um minuto de descanso,
quando vi Dona Lourdes sentada à mesa, batendo o pé com impaciência. O Antônio estava no canto, palitando os dentes com aquele ar de desdém que me embrulhava o estômago. Eu só queria um copo de água, mas antes que eu pudesse chegar ao filtro, a voz dela chicoteou o silêncio. Onde você estava, José? O gado do cercado norte ficou sem água. Você é um inútil, um encosto que eu carrego nas costas por pura caridade. Eu parei. Senti um tremor nas mãos, mas não era de cansaço. Era de um cansaço que tinha virado revolta. Olhei nos olhos dela, aqueles olhos que nunca brilharam por mim, e respondi com a voz rouca. Eu estava consertando o arado que o Antônio quebrou, Dona Lourdes. O gado está bebido, eu mesmo levei os baldes porque a bomba falhou. Eu não sou inútil. Eu sou o único que realmente sua por esse chão. O silêncio que se seguiu foi cortante. Antônio levantou-se pronto para intervir, mas Lourdes foi mais rápida. Ela se levantou com um salto, o rosto vermelho de ódio, a mão batendo na mesa com tanta força que os pratos tilintaram. Cala a boca! Você não tem o direito de levantar a voz nesta casa! Você não é nada aqui, ouviu bem? Nada! Ela gritou, a saliva saltando dos lábios finos. Eu me arrependo de cada prato de comida que te dei, de cada farrapo de roupa que te vesti. Eu dei um passo à frente, a dor no peito explodindo em palavras. Por que tanto ódio, mãe? O que eu te fiz de tão grave para ser tratado como um bicho por 30 anos? Foi nesse momento que o freio da razão dela arrebentou. Ela deu uma risada curta, seca, cheia de veneno, e disparou as palavras que mudariam o meu destino para sempre. Mãe, não me chame de mãe. Você nunca devia ter ficado aqui. Você devia ter sumido no mundo, ter sido levado pelo vento, qualquer coisa, menos ter ficado aqui para ser esse estorvo na minha vida. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer grito que ela já tivesse dado. As palavras, você nunca devia ter ficado aqui, ecoaram pelas paredes de taipa, ricocheteando no meu peito como balas de chumbo. O Antônio arregalou os olhos, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto antes de voltar à máscara de deboche. Lourdes percebeu o que disse, o segredo quase saltando pela garganta, mas em vez de se desculpar, ela cruzou os braços e sustentou o olhar. Um olhar de quem deseja a morte de quem está na frente. Naquele instante, algo dentro de mim morreu. A esperança de um abraço, o desejo de pertencer, a ilusão de que um dia eu seria amado, tudo virou cinzas. Sem dizer uma única palavra, eu dei as costas. Não havia mais nada para ser dito. Fui até o quartinho dos fundos, aquele cubículo escuro onde passei minhas noites solitárias. Puxei debaixo da cama uma mala de couro velha, carcomida pelo tempo e pelo mofo, que pertencia ao meu falecido pai, ou ao homem que eu pensava ser meu pai. Comecei a jogar minhas poucas roupas dentro dela, 2 camisas de brim gastas, uma calça de lida remendada, um par de meias furadas e o lenço que eu usava para limpar o suor do rosto. Cada peça que eu colocava na mala era um pedaço da minha vida que eu arrancava daquela fazenda. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava as fivelas enferrujadas. Eu olhei ao redor, para as paredes descascadas e para a cama de solteiro com colchão de palha. 30 anos resumidos em uma mala que mal pesava. Saí do quarto e atravessei o corredor. Lourdes e Antônio ainda estavam na cozinha. Eu parei na porta, a mala pesando na mão esquerda. Eu esperava. Eu não sei o que eu esperava. Talvez um não vá. Talvez um me perdoe. Talvez apenas um olhar humano. Mas Lourdes apenas continuou de costas, mexendo em uma panela vazia. E o Antônio voltou a olhar para o teto, assobiando uma melodia qualquer. A indiferença deles era o golpe final. Caminhei até a porta da frente e saí para a varanda. O vento da noite bateu no meu rosto, trazendo o cheiro de terra seca e de solidão. Parei no último degrau e olhei para trás uma última vez. Olhei para a sede da fazenda, para o IP velho, para o curral onde deixei meu suor e meu sangue. Meu coração estava triste, um peso imenso me puxando para baixo. Mas havia também uma clareza cortante. Eu estava partindo sem rumo, sem destino, sem um tostão no bolso. Mas pela primeira vez, eu não estava carregando as mentiras deles. Atravessei a porteira principal.
o som da madeira batendo contra o mourão selando o meu destino. A estrada de terra se estendia à minha frente, um rastro cinzento sob o luar pálido. Eu não sabia para onde ir, não tinha para quem pedir abrigo. Mas caminhei. A cada passo a fazenda Estrela do Sul ficava menor, e a sensação de estar sempre sozinho, que antes me assombrava, agora era a minha única companhia fiel na escuridão da estrada. A estrada de chão batido parecia não ter fim sob o luar pálido, e cada passo que eu dava para longe da fazenda Estrela do Sul era um misto de alívio e medo. Eu carregava minha mala de couro, que agora parecia pesar 1 tonelada, não pelas roupas, mas pelas memórias amargas que eu deixava para trás. O silêncio da noite só era quebrado pelo som das minhas botas no cascalho, até que um estrondo metálico, um som seco e terrível de ferro retorcido, ecoou pelo vale, cortando o ar como um presságio de morte. Corri. Meus pés, acostumados a perseguir res desgarrada no escuro, ganharam velocidade. Ao dobrar a curva do Saco da Onça, onde o barranco é mais fundo e a estrada se estreita, vi uma cena que fez meu sangue gelar. Um carro preto, imponente e de luxo, estava tombado lateralmente, equilibrado precariamente na beira do abismo. O motor ainda roncava um som doentio, e o cheiro de gasolina misturado com borracha queimada já tomava conta de tudo. Mas o que mais me chocou não foi o acidente em si. Foi ver que na beira da estrada, um grupo de umas 6 ou 7 pessoas estava parado, com os braços erguidos, segurando celulares. As luzes das telas brilhavam frias, refletindo nos olhos de gente que parecia estar assistindo a um filme, e não a uma tragédia real. "Alguém ajude, tem gente lá dentro!" Eu gritei, soltando minha mala no chão. Ninguém se mexeu. Um rapaz de camisa engomada, sem tirar o olho da câmera do celular, murmurou: "Não chega perto, moço. O carro vai cair no buraco ou explodir. Já chamaram os bombeiros, agora é esperar." Minha alma ferveu de uma indignação que eu nunca tinha sentido. Esperar? Esperar a morte chegar primeiro? Eu rebati, a voz saindo como um trovão. Olhei para aquelas pessoas e vi o mesmo vazio que via nos olhos da dona Lourdes e do Antônio. A falta de humanidade, o egoísmo de quem prefere um vídeo bem gravado a uma vida salva. Eu não era como eles. Meus braços não foram forjados na lida do gado para ficarem cruzados diante da dor alheia. Sem pensar 2 vezes, avancei em direção ao perigo. O terreno era instável, a terra solta cedia sob meus pés, mas eu usei o equilíbrio que aprendi subindo morros para cercar pasto. O carro deu um solavanco, rangendo de forma ameaçadora. O abismo lá embaixo era um convite para o fim, mas eu só conseguia pensar nas almas presas naquele metal quente. Cheguei à janela do motorista, que estava estilhaçada. Lá dentro, um senhor de cabelos brancos vestido com elegância estava pendurado pelo cinto, desacordado. O rosto dele tinha um corte profundo na testa, mas o peito ainda subia e descia. Usei o meu canivete de lida, aquele que nunca sai do meu cinto, para cortar a fita de segurança com um golpe preciso. O peso dele caiu sobre mim. Era um homem robusto, mas para quem já carregou o bezerro recém-nascido nas costas por léguas, ele parecia leve. Com cuidado, manobrei seu corpo para fora, sentindo o calor do motor aumentando. O povo lá em cima continuava filmando, alguns até comentando alto sobre a minha coragem, como se eu fosse um espetáculo de circo. Deixei o senhor em um local plano e seguro, e antes mesmo de tomar fôlego, ouvi um gemido vindo de dentro do veículo. "Socorro, por favor." A voz era fraca, um sussurro de agonia. Voltei. O carro inclinou mais uns 10 centímetros para o precipício. Agora era a vez de uma mulher jovem, de uma beleza que nem a sujeira e a fumaça do acidente conseguiam esconder. Ela estava presa entre o banco e o painel, em pânico, mas perfeitamente consciente, os olhos arregalados de puro terror. "Calma, moça. O Zé tá aqui. Eu não vou deixar você cair", eu disse, tentando passar uma firmeza que nem eu sabia se tinha. Minhas mãos, calejadas e sujas de graxa, agarraram a porta amassada. Forcei com toda a potência dos meus ombros, os músculos das costas gritando de esforço, os dentes cerrados até sentir o gosto de ferro na boca. Com um estalo violento,
A porta cedeu o suficiente. Puxei a jovem com delicadeza, protegendo a cabeça dela contra o meu peito. Assim que meus pés tocaram o asfalto firme, trazendo-a nos braços, um estrondo ensurdecedor aconteceu. O carro finalmente perdeu o equilíbrio, deslizou pelo barranco e explodiu em uma bola de fogo lá embaixo, iluminando a noite como um sol maldito. Eu caí de joelhos exausto, o coração batendo na garganta. Foi aí que ouvi os aplausos. Aquela mesma gente que se recusou a estender a mão agora batia palmas, rindo, apontando os celulares para mim. "Guerreiro!" gritou um. "Isso vai dar muito visual!" exclamou outro. Eu olhei para eles com um nojo profundo. Enquanto eles celebravam o conteúdo, eu olhava para a moça nos meus braços que agora chorava baixinho agarrada à minha camisa, e para o senhor que começava a despertar. A força que Dona Lourdes dizia ser o meu atraso tinha acabado de salvar 2 vidas. Eu era o peão rejeitado, o filho sem nome, mas ali, naquele asfalto sujo de óleo, eu era o único homem de verdade entre todos aqueles fantasmas digitais. O estalo das chamas que consumiam o que sobrou do carro era o único som que preenchia o vazio daquela noite, até que um gemido rouco veio do homem estirado no asfalto. O senhor de cabelos brancos abriu os olhos devagar, piscando contra a claridade do fogo. Ele tentou se levantar, mas a mão firme e calejada de Zé o segurou pelo ombro, com uma suavidade que contrastava com a força que acabara de demonstrar. "Acalme o coração, patrão. O senhor está seguro agora", eu disse, minha voz saindo baixa, abafada pela fumaça que ainda castigava meus pulmões. O homem me olhou de cima a baixo, processando a cena. O carro destruído, o penhasco a poucos metros, e eu, um estranho sujo de graxa e sangue, que o segurava como se fosse um irmão. Ele buscou a mão da filha, Rosinha, que ainda tremia ao meu lado. Você nos tirou de lá?" Ele perguntou, a voz falhando. A jovem assentiu, as lágrimas limpando sulcos no rosto sujo de fuligem. "Ele salvou a gente, pai. Ele enfrentou o fogo sozinho enquanto ninguém mais se mexeu." O homem, que depois eu soube se chamar Coronel Teodoro, um dos maiores produtores de grãos da região, levou a mão ao bolso interno do paletó rasgado, puxando um talão de cheques ou buscando uma carteira que já não estava lá. "Eu não sei como agradecer. Você não sabe quem eu sou, mas eu vou te dar o que você quiser. Dinheiro, uma terra, um cargo, peça o que for. Minha vida e a da minha filha não tem preço." Eu olhei para aquele pedaço de papel e depois para os olhos dele. Senti um gosto amargo na boca. Não era orgulho bobo, era dignidade. "Patrão, guarde o seu dinheiro. Eu não entrei naquele fogo por conta de recompensa, não. Fiz porque era o certo. Um homem que vê outro em perigo e não estende a mão não é homem. É só um pedaço de carne que caminha." Coronel Teodoro ficou mudo, a boca entreaberta pela surpresa de encontrar alguém que não estendesse a mão para o seu ouro. Mas foi o olhar da Rosinha que me desconcertou. Ela não me olhava mais apenas com gratidão. Era um brilho diferente, uma admiração profunda, uma conexão genuína e imediata que parecia queimar mais que o incêndio lá embaixo. Ela tocou o meu braço, onde o calor tinha deixado uma marca vermelha. "Como você se chama?" ela perguntou, a voz doce como mel de engenho. "Sou o Zé, dona." "Apenas o Zé?" respondi, sentindo um calor subir pelo pescoço que nada tinha a ver com as chamas. O jeito que ela me olhava, como se eu fosse um príncipe vestido de trapos, me fez querer sumir dali. Eu peguei minha mala de couro que estava jogada num canto e comecei a me afastar, querendo retomar o meu caminho de retirante. Mas o destino tinha outros planos. Antes que eu pudesse sumir na escuridão, 2 carros com luzes fortes e logos de uma emissora de TV local frearam bruscamente, levantando uma cortina de poeira. O povo que estava filmando com o celular logo abriu caminho, e uma repórter de cabelos curtos, microfone em punho e um cinegrafista logo atrás, veio em minha direção como se tivesse encontrado uma mina de ouro. "É ele? É o herói que salvou o Coronel Teodoro e a filha?" Ela gritava, já sinalizando para o câmera começar a gravar. Eu tentei desviar, cobrindo o rosto com o chapéu,
mas fui cercado. Por favor, moço, o estado todo quer saber quem é você. O senhor enfrentou uma explosão iminente. O que passou pela sua cabeça? Eu me senti um bicho acuado. Não passou nada, moça. Eu só não queria ver ninguém morrer. Agora, com licença, que eu tenho muita estrada pela frente, tentei dizer. Mas ela insistia, fazendo perguntas sobre minha família, de onde eu vinha e por que estava com uma mala na mão. Falei o mínimo, apenas que era um homem da terra em busca de destino, e aproveitei um segundo de distração da equipe para me enfurnar no mato lateral e seguir pela beira da pista, longe dos holofotes que eu nunca pedi. Caminhei o restante da noite e boa parte da manhã seguinte. Meus pés bolhavam dentro das botas, e a fome começava a roer minhas entranhas. Cheguei a Riacho das Almas, uma cidadezinha de sertão, onde o sol parece que mora ali o ano inteiro. As ruas de paralelepípedo refletiam o mormaço, e o movimento era pouco. Parei na frente de uma oficina, depois de um armazém, e até de uma pequena construção civil. Tem serviço para quem tem disposição? Eu perguntava, mantendo o chapéu na mão em sinal de respeito. Em todos os lugares, a resposta era a mesma. Um balançar de cabeça negativo ou um olhar de desconfiança para a minha mala velha e minhas roupas chamuscadas. Tá difícil para quem é daqui, imagina para quem vem de fora, disse um dono de padaria, fechando a portinha de vidro na minha cara. Eu me sentei no meio-fio de uma praça seca, o estômago roncando, olhando para as minhas mãos que tinham acabado de salvar vidas, mas que agora não serviam para ganhar um prato de comida naquela cidade estranha. O peso da rejeição da Dona Lourdes voltou a me assombrar. Será que ela tinha razão? Será que eu era mesmo um atraso destinado a passar fome no mundo? A luz da televisão de tubo na sala da fazenda Estrela do Sul tremia, refletindo o ódio puro nos olhos de Dona Lourdes. Ela segurava uma xícara de café com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Na tela, a imagem de Zé, sujo de fuligem, e carregando aquela moça nos braços em câmera lenta, era repetida pela 10ª vez no jornal local. O herói do saco da onça, dizia a legenda em letras garrafais. Olha para isso, Antônio. Olha a petulância desse desgraçado. Ela gritou, arremessando a xícara contra a parede, onde o café se espalhou como uma mancha de sangue. O estorvo que eu chutei daqui agora está sendo aplaudido como se fosse um santo, um herói. Um João Ninguém que não sabe nem assinar o nome direito virou o orgulho da região. Antônio, sentado no sofá com uma expressão de inveja corroendo o rosto, resmungou. A sorte protege os idiotas, mãe. Esse Zé sempre teve corpo de bicho, só servia para isso mesmo, para se enfiar no fogo. Lourdes bufava, o peito subindo e descendo com uma fúria que não era apenas raiva. Era o medo irracional de que a luz de Zé fizesse a sombra dela parecer ainda mais escura. Enquanto isso, em Riacho das Almas, o herói não sentia glória nenhuma. Zé estava com a coluna curvada sob o peso de um saco de cimento de 50 quilos na loja de materiais de construção do seu Valdir. O pó branco do cimento misturava-se ao seu suor, grudando nos pelos do braço e entrando nas narinas, mas ele não reclamava. Após dias de portas fechadas, seu Valdir foi o único que, ao reconhecê-lo da TV, deu-lhe uma chance. Eu não preciso de herói. Preciso de braço, rapaz, disse o velho. E braço era o que Zé tinha. Ele carregava manilhas, subia escadas com telhas e descarregava caminhões de areia sob o sol escaldante, ganhando cada centavo com a dignidade que Lourdes tentou lhe roubar. O povo passava e cochichava. É ele, o rapaz da televisão. Zé apenas abaixava a aba do chapéu e continuava o serviço. Para ele, a fama era um barulho inútil. O que importava era o prato de comida que ele agora pagava com o próprio esforço, longe das chicotadas verbais daquela mulher. Mas o destino que se move em silêncio como uma cascavel no mato já tinha armado o bote. 2 dias depois, um carro de luxo, um sedã preto impecável que brilhava como um espelho, parou diante da porteira da fazenda Estrela do Sul. Dona Lourdes saiu para a varanda limpando as mãos no avental, com a cara de poucos amigos de sempre. Ela estreitou os olhos ao ver uma senhora descer do veículo. A mulher era a imagem da sofisticação.
Usava um conjunto de linho pérola, óculos escuros de marca e tinha um porte de rainha que fez Lourdes se sentir pequena por um instante. Pois não? Se veio atrás de gado, o patrão morreu e eu não tô pra conversa hoje, disparou Lourdes, ácida. A senhora rica tirou os óculos, revelando olhos marejados de uma angústia antiga. Eu não vim pelo gado. Eu procuro por este homem, disse ela, estendendo um tablet, onde a reportagem de Zé estava pausada. Lourdes deu uma risada de escárnio, cruzando os braços. O Zé? O que é que tem esse traste? Ele já foi embora daqui, e se fez alguma dívida, eu não pago. Aquilo ali foi um erro que eu carreguei por caridade. A senhora estremeceu com o tom de Lourdes. O senhor José morava aqui? Você o conhece bem? Insistiu a visitante. Conheço até demais. O Zé da roça, criado no curral. Por que uma mulher fina como a senhora estaria atrás de um peão sujo daqueles? A mulher respirou fundo, tentando manter a compostura. Meu nome é Helena. Eu passo os últimos 30 anos rastreando o paradeiro do meu bebê. Minhas investigações com detetives particulares me trouxeram a esta região no mês passado. E eu vim aqui hoje porque, ao ver esse vídeo no jornal local, meu coração quase parou. Os traços dele, eu não tenho dúvidas. Eu acho que esse rapaz é o meu filho. Lourdes soltou uma gargalhada histérica, apontando para o curral. Seu filho? O Zé? A senhora deve estar delirando com esse calor do sertão. Aquele ali nasceu de mim, infelizmente, um bicho do mato, que nunca teve nada a ver com gente de posse. Helena não recuou. Ela abriu uma pasta de couro e tirou uma fotografia antiga, emoldurada em prata. Este era o meu marido, o grande amor da minha vida que faleceu pouco depois do nascimento do meu filho. Lourdes pegou a foto com desdém, mas seu rosto empalideceu instantaneamente. Na foto, um homem de mandíbula quadrada, ombros largos e olhos escuros e profundos, olhava para a câmera. Era a cópia exata de Zé. A semelhança era tão brutal que parecia que o próprio Zé tinha se vestido de terno e tirado a foto. Nós não fomos ricos a vida toda, explicou Helena com a voz trêmula. Tivemos nosso filho em um hospital de caridade no meio de uma confusão, um incêndio no setor da maternidade há 30 anos. Eu sempre senti que o menino que levei para casa, que havia algo errado. Passei décadas revirando arquivos antigos, e a trilha me trouxe para os registros das fazendas daqui. E agora, vendo o porte desse rapaz, a bravura dele naquela reportagem, foi a confirmação que a minha alma precisava. Nesse momento, a porta traseira do carro de luxo se abriu. Um rapaz da mesma idade de Zé desceu. Ele usava roupas de grife, mas sua postura era insegura. O rosto era fino, os lábios eram estreitos, e os olhos pequenos e inquietos. Quando ele parou ao lado de Helena, o silêncio na varanda tornou-se mortal. O rapaz era a imagem cuspida e escarrada de Dona Lourdes. O mesmo nariz empinado, o mesmo jeito nervoso de mexer nas mãos, a mesma expressão de arrogância vazia. Lourdes olhou para o rapaz rico, depois para a foto do marido de Helena, e por fim para o próprio reflexo no vidro da janela. O mundo dela, construído sobre mentiras e desprezo, começou a desmoronar como um castelo de areia, atingido pela maré. O ar na varanda da sede parecia ter se transformado em chumbo. Helena segurava os registros hospitalares com as mãos trêmulas, mas seus olhos, antes marejados, agora tinham a firmeza de quem buscou a verdade por 3 décadas. Eu não vim aqui baseada apenas em semelhanças, Dona Lourdes, disse Helena, sua voz ecoando com uma autoridade que fez o silêncio do sertão parecer ainda mais profundo. Eu revirei os arquivos daquele hospital de caridade. O incêndio destruiu muito, mas não apagou as inconsistências nos registros de saída daquela noite. E agora, vendo o seu filho, ou o rapaz que eu criei, ao seu lado, e vendo a foto do meu falecido marido na imagem daquele rapaz que salvou minha vida, não restam dúvidas. Eu exijo um exame de DNA, mas meu coração já deu o veredito. Eu preciso encontrar o Zé. Ele viveu uma vida que não era dele, passou privações que nunca deveria ter passado, enquanto o meu filho, bem, enquanto este rapaz teve tudo o que o dinheiro pode comprar.
Lourdes ouviu tudo em silêncio, mas por dentro, as engrenagens da sua mente gananciosa giravam em uma velocidade frenética. O choque inicial de ver o seu verdadeiro filho biológico diante de si foi rapidamente sufocado pela visão do carro de luxo estacionado, das joias discretas mas caríssimas de Helena e do poder que emanava daquela mulher. De repente, o estorvo do Zé, o atraso que ela tinha acabado de escorraçar, tornou-se o seu bilhete de ouro. Se o Zé era o filho de uma milionária, ele era o dono de uma herança. E se ela fosse a mãe que o criou com sacrifício, ela teria direito a uma parte desse banquete. Com uma rapidez digna de uma serpente trocando de pele, Lourdes mudou o semblante. O ódio nos olhos deu lugar a uma máscara de falsa melancolia. Ela levou o avental ao rosto, fingindo secar uma lágrima que nunca existiu. Meu Deus, que provação o destino nos colocou, Dona Helena, começou ela, a voz agora suave e carregada de uma humildade fingida. Eu sempre senti que o Zé era especial, sabe? Criei ele com o pouco que eu tinha, tirando o pão da minha boca e da do Antônio para dar para ele. Mas agora... que infelicidade! A senhora chegou num momento difícil. O meu Zé, coitado, ficou tão abalado com as dificuldades da fazenda que decidiu fazer uma viagem. Foi visitar uns parentes distantes no sul, buscar novas oportunidades. Ele não está aqui agora. Helena sentiu um aperto no peito. E quando ele volta? Eu preciso falar com ele, preciso pedir perdão, preciso levá-lo comigo para que ele tenha a vida de rei que sempre foi dele por direito. Lourdes deu um suspiro teatral. Ele não deve demorar, minha senhora. O Zé é muito apegado a mim, não consegue ficar longe deste chão por muito tempo. Deixe o seu número, o seu endereço. Assim que ele pisar naquela porteira, eu mesma ligo para a senhora. Eu faço questão de que esse encontro aconteça, porque o que eu mais quero é ver o bem do meu menino. Helena, envolvida pela atuação magistral da vilã, pegou um cartão de visitas de ouro e seda de dentro da bolsa e o entregou com mãos esperançosas. Por favor, Dona Lourdes, eu imploro, não esconda nada dele. Enquanto as duas mulheres conversavam, o rapaz rico que Helena chamava de filho estava em estado de choque absoluto. Ele olhava para as paredes de taipa, para o chão de terra batida e para o rosto suado e grosseiro de Dona Lourdes com um nojo que não conseguia esconder. Ele, que sempre se orgulhou de sua linhagem, de seus sobrenomes imponentes e de sua pele que nunca viu o sol, sentia como se o mundo estivesse desmoronando. Ao notar que Lourdes tentava se aproximar dele, estendendo a mão para tocar seu braço, ele recuou como se tivesse visto uma criatura asquerosa. Não me toque! Ele disparou, a voz carregada de veneno e arrogância. Eu não posso ser fruto desse lugar, desse lixo. Olhe para você, olhe para essa casa. Ele se recusava a olhar nos olhos de Lourdes, desviando o rosto com uma repugnância visceral. Para ele, a ideia de ter o sangue daquela roceira correndo em suas veias era uma sentença de morte social. Helena, notando a crise do filho, tentou acalmá-lo, mas ele entrou no carro sem dizer mais uma palavra, batendo a porta com uma violência que fez a poeira levantar. Helena se despediu de Lourdes com um aceno triste e seguiu para o veículo. Assim que o sedã preto sumiu na curva da estrada, a máscara de Lourdes caiu. Ela olhou para o cartão na mão e um sorriso diabólico surgiu em seus lábios finos. Antônio! Antônio! Vem cá agora, seu carrapato! Ela gritou para dentro da casa. O filho, que estava escondido atrás da cortina ouvindo cada palavra, apareceu com os olhos brilhando de ganância. Você ouviu, né? Aquele infeliz do Zé. Aquele traste é filho de gente podre de rica, disse Lourdes, segurando o cartão como se fosse uma pepita de ouro. E aquele almofadinha que saiu daqui com nojo da gente é o meu filho de sangue. Mas isso não importa agora. O que importa é que nós vamos sair dessa miséria, Antônio. Mas para isso a gente precisa achar o Zé antes que ele suma no mundo ou que essa mulher o encontre primeiro. A gente precisa trazer ele de volta para cá, amarrado se for preciso. Antônio coçou a cabeça, ainda processando a virada do destino. Mas, mãe, a senhora jogou o prato dele no chão, chamou ele de tudo que não presta. Como é que ele vai voltar?
Lourdes deu um tapa no ombro do filho. Deixa de ser burro. O Zé tem o coração mole. É um tonto movido à gratidão. A gente diz que eu tô morrendo, que o pai dele apareceu em sonho. Qualquer mentira serve. O Zé precisa ser nosso prisioneiro de luxo. Finalmente aquele imprestável vai servir para alguma coisa na vida. Ele vai ser a nossa mina de ouro. Vai logo, pega a moto, pergunta na vila, na rodoviária, em todo canto. A gente não pode deixar esse dinheiro escapar entre os dedos. O sol de Riacho das Almas não tinha piedade de ninguém. E para mim ele parecia pesar o dobro. Eu estava ali, no pátio da loja do seu Valdir, com a camisa de brim colada ao corpo pelo suor e uma camada fina e branca de pó de cimento cobrindo meus braços e meu rosto, como se eu fosse um fantasma moldado pela terra. Cada saco de 50 quilos que eu jogava sobre os ombros fazia meus ossos estalarem, um som seco que se perdia no barulho dos carros que passavam pela rua. Eu já tinha carregado 30 sacos para a carroceria de um caminhão, e o esforço fazia minha visão dançar um pouco sob o mormaço do meio-dia. Quando o último saco foi entregue, eu me arrastei até um banco de madeira descascada, na sombra de um toldo rasgado, e me sentei, deixando a cabeça pender entre os joelhos. Minhas mãos, inchadas e sujas, tremiam de leve. Eu respirava fundo, sentindo o cheiro acre da poeira e do asfalto quente, pensando que apesar de toda aquela exaustão, aquele cansaço era honesto. Não havia ali os gritos de Dona Lourdes nem o deboche do Antônio. Havia apenas eu e a minha força. Foi quando o som de um motor silencioso e refinado parou bem na frente da loja. Eu nem levantei a cabeça de imediato, acostumado a ser invisível para quem chegava naqueles carros bonitos. Ouvi o som de uma porta se fechando e o bater leve de saltos no chão batido. De repente, uma sombra se projetou sobre mim, cortando o sol que castigava meus pés. Zé, é você mesmo? Uma voz doce, como um sopro de brisa fresca no meio do deserto, chamou o meu nome. Eu levantei a cabeça devagar, limpando o suor dos olhos com as costas da mão, e por um momento achei que o calor estava me fazendo ver coisas. Era ela, Rosinha. Estava vestida com um vestido claro, os cabelos presos com um capricho que eu só via em revista, e um sorriso que parecia iluminar aquele pátio cinzento de materiais de construção. Eu me levantei num solavanco, sentindo o peso da minha sujeira diante daquela lindeza. Dona Rosinha, o que a senhora faz por esses lados? Perguntei, a voz saindo meio rouca. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando de uma alegria genuína. Eu te procurei por toda parte, Zé. Depois daquela noite na ribanceira, quando você sumiu no meio da confusão, eu não consegui descansar até te encontrar. Eu vim porque você salvou a minha vida e a do meu pai, ela disse, aproximando-se ainda mais. Eu, num gesto instintivo de alegria, comecei a estender a mão para cumprimentá-la, mas no meio do caminho a realidade me atingiu como um soco. Olhei para a minha mão. Estava preta de graxa, branca de cimento e com as unhas marcadas pelo trabalho bruto. Recuei imediatamente, escondendo as mãos atrás das costas, sentindo minhas orelhas queimarem de vergonha. Desculpe, dona. Eu estou todo sujo. Não posso nem tocar na senhora nesse estado. Murmurei, baixando os olhos. Mas a Rosinha não era como a gente da Estrela do Sul. Sem hesitar um segundo, ela deu mais um passo, buscou a minha mão escondida e a segurou com firmeza entre as suas mãos pequenas e macias. Deixe de bobagem, Zé. Essa sujeira é sinal de um homem que não tem medo de lutar. É uma honra apertar a mão daquele que me tirou daquele inferno, ela disse, olhando bem fundo nos meus olhos. Aquele toque, eu não sei explicar. Parecia que o cansaço saía do meu corpo por um instante. Ela apertou minha mão suja sem se importar com o vestido caro ou com o que os outros na rua poderiam pensar. Você está bem? Por que sumiu daquele jeito na outra noite? Meu pai quase enlouqueceu querendo te encontrar, ela perguntou, com uma preocupação que me deu um nó na garganta. Eu estou bem, sim, dona. Só precisava seguir meu rumo. O trabalho aqui é duro, mas é o que eu sei fazer, respondi, tentando recuperar um pouco da dignidade. Ela sorriu e balançou a cabeça. Pois saiba que meu pai, o coronel Teodoro, não fala em outra coisa. Ele diz que o senhor é o homem mais íntegro que já conheceu.
E ele não aceita um não como resposta. Nós queremos te oferecer um jantar amanhã à noite na nossa casa. Uma forma de agradecermos formalmente por você ter nos devolvido a vida. Eu arregalei os olhos, sentindo um frio na barriga. Um jantar? Na casa do coronel? Não, dona Rosinha. Eu agradeço muito, mas não carece de nada disso. O que eu fiz foi por obrigação de cristão. Tentei recusar, sentindo o peso da minha humildade me puxar para trás. Mas a moça era teimosa. Ela cruzou os braços e fez um beicinho que misturava autoridade e carinho. Zé, se você não for, meu pai vem aqui te buscar pela orelha. É apenas um jantar em família para celebrarmos a vida. Por favor, faça esse gosto para nós. Amanhã às 8 horas eu mesma venho te buscar aqui na porta da loja se você não aparecer lá. Ela insistiu tanto com um jeito tão doce que eu não tive como dizer não. Acabei aceitando com o coração batendo feito um passarinho assustado. Ela se despediu com um aceno, entrou no carro e sumiu na poeira da estrada. Assim que o carro desapareceu, a alegria de vê-la deu lugar a uma angústia terrível. Olhei para o meu corpo, para as minhas roupas de brim rasgadas e manchadas, para as minhas botas velhas com a sola descolando. Meu Deus do céu! Pensei alto, sentindo um suor frio. Como é que eu vou entrar numa casa de luxo, sentar numa mesa chique se eu não tenho nem uma camisa limpa que não esteja remendada? O pânico começou a tomar conta de mim. Eu tinha o convite de uma princesa, mas a pele e os trapos de um bicho de carga. Onde é que eu ia arrumar roupa de gente para não passar vergonha na frente daquela moça e do coronel? O sol de Riacho das Almas parecia um carrasco sobre a minha nuca, enquanto eu caminhava em direção ao brechó da Dona Cida, uma lojinha apertada que cheirava a naftalina e a sonhos esquecidos. No meu bolso, eu apertava com força as poucas notas amassadas que seu Valdir tinha me pago pelo suor da semana. Era pouco. Muito pouco para quem queria se apresentar dignamente diante de um coronel, e principalmente diante da Rosinha. Mas era tudo o que eu tinha entre a fome e a vergonha. Entrei na loja sentindo o peso do meu estado. Eu era uma mancha de cinza e suor naquele ambiente de roupas coloridas e esticadas. Dona Cida, uma senhora de óculos de grau grosso pendurados por uma correntinha, me olhou de cima a baixo com um semblante que beirava a desconfiança, até que eu tirei o chapéu em sinal de respeito. Dona Cida, eu preciso de uma camisa. Uma que esteja inteira, por favor. Eu disse, a voz quase sumindo. Ela começou a vasculhar os cabides de arame, resmungando sobre os preços, mas de repente ela parou. Ela me olhou fixamente, ajustou os óculos e deu um passo atrás. Espera aí, você não é o rapaz da televisão? O herói que tirou o coronel Teodoro das ferragens? Perguntou ela, a voz subindo de tom. Eu assenti, encabulado, querendo que o chão me engolisse. O clima na loja mudou na hora. Dona Cida sorriu, um sorriso largo que iluminou o rosto cheio de rugas. Pois não diga mais nada. Um homem com o seu brio não pode andar maltrapilho. Ela mergulhou nos fundos da loja e voltou com uma camisa de tricoline branca, usada mas muito bem conservada, e uma calça de sarja escura. Leve essa, Zé. Por ser você, vou fazer por um preço que cabe nesse seu punhado de notas e ainda sobra pro sabão. Eu mal pude acreditar. Com a ajuda dela, consegui uma roupa raspável, como a gente diz no sertão. Algo que me daria a aparência de um homem, e não de um bicho de carga. Saí da loja com um embrulho debaixo do braço, sentindo um pingo de esperança que eu não sentia há anos. Mas a alegria durou o tempo de um relâmpago. Do outro lado da rua, o ronco de uma moto que eu conhecia muito bem cortou o silêncio da tarde. Antônio. Ele freou bruscamente, a poeira subindo e sujando meus sapatos velhos. Antes que eu pudesse reagir, ele pulou da moto e correu em minha direção. O que aconteceu em seguida me deixou paralisado. Antônio, o homem que nunca me deu um aperto de mão sem nojo, me envolveu em um abraço apertado, batendo nas minhas costas como se fôssemos os melhores amigos do mundo. Eu fiquei rígido, os braços colados ao corpo, sentindo o cheiro daquela brilhantina barata que ele usava. Quando ele me soltou, ostentava um sorriso que ia de orelha a orelha, um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Zé, meu irmão querido, que bom que eu te achei.
Ele exclamou, a voz transbordando uma falsidade que me embrulhou o estômago. Eu recuei um passo, apertando o embrulho da roupa contra o peito. O que é isso, Antônio? Que palhaçada é essa? Perguntei, a desconfiança correndo nas minhas veias como veneno. Antônio fez uma cara de ofendido, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Como assim, Zé? Que pergunta é essa? Eu não posso ficar feliz de ver meu próprio irmão depois de tudo o que passamos. Ele respondeu, tentando colocar uma nota de mágoa na voz. Eu balancei a cabeça sem cair naquela conversa mole. Você nunca ficou feliz de me ver, Antônio. Na verdade, você e a dona Lourdes faziam festa toda vez que eu saía de perto. A gente se viu faz pouco tempo e você me olhou como se eu fosse lixo. O que é que está acontecendo de verdade? Ele suspirou, olhando para os próprios pés, fingindo uma contrição que não combinava com o caráter dele. Zé, a casa tá um silêncio de morte sem você. Depois que você bateu aquela porteira e sumiu no mundo, as coisas mudaram. Eu e a mãe, a gente parou para pensar. A gente percebeu a falta que você faz naquele ambiente, o quanto você era o esteio daquela fazenda. Ele disse, tentando pegar no meu ombro, mas eu me esquivei. Falta? Vocês sentiram falta de alguém para limpar o chiqueiro e carregar saco de ração sem reclamar? Só se foi isso. Rebati, sentindo a raiva de 30 anos de humilhação querendo explodir. Antônio ignorou minha revolta e continuou, agora com os olhos ficando vermelhos de um choro ensaiado. Vamos, Zé. Volta para sua casa. Sua cama ainda tá lá. Seu quarto tá te esperando do jeitinho que você deixou. A mãe. Zé. A dona Lourdes mudou da água pro vinho. Ela adoeceu de tristeza depois que você foi embora. Ela pode parecer durona por fora, ter aquele jeito seco de sertaneja, mas no fundo, ela te ama muito, e não aguenta mais de arrependimento. Eu olhei para ele e senti uma vontade imensa de rir e de chorar ao mesmo tempo. A ideia de dona Lourdes adoecendo de amor por mim era tão absurda quanto chover canivete. Eu sabia que havia algo por trás daquela encenação, uma sombra de interesse que ele não estava me mostrando. Eu não sei não, Antônio. Já fui muito humilhado naquela casa, já comi o pão que o diabo amassou nas mãos de vocês. Eu prefiro a fome aqui na rua do que o desprezo lá dentro, eu disse. Mas meu coração, esse traidor, vacilou por um segundo ao pensar na palavra casa. Antônio, percebendo a minha dúvida, reforçou o golpe baixo. Ela está mal, Zé. O médico disse que é o coração. Ela chama por você à noite. Você vai deixar ela morrer sem o seu perdão? Eu fiquei ali, parado no meio da rua, entre a roupa nova para o jantar com a Rosinha e o chamado mentiroso de uma família que nunca me quis, sentindo que estava sendo caçado por uma armadilha que eu ainda não conseguia enxergar. O caminho de volta para a fazenda Estrela do Sul parecia mais longo do que o de partida. Cada curva da estrada trazia um nó no peito de Zé, uma mistura de medo e aquele senso de dever que só quem foi criado sob o chicote da culpa conhece. Eu caminhava segurando o embrulho da minha roupa nova, sentindo o pó da estrada se assentar sobre a minha esperança. Quando avistei a porteira velha, aquela madeira rangendo ao vento parecia me avisar para dar meia volta, mas a imagem de Dona Lourdes em um leito de morte, como Antônio descreveu, falava mais alto que o meu instinto de proteção. Eu não sou homem de guardar rancor quando a morte bate à porta alheia. Assim que pisei no terreiro, a porta da sede se abriu com um estrondo. Dona Lourdes apareceu no topo da escada. Eu esperava ver uma mulher pálida, definhando, mas ela estava de pé, com o avental limpo e o rosto corado pelo sol. Assim que seus olhos bateram em mim, uma transformação assustadora aconteceu. Ela abriu os braços, os olhos se enchendo de uma água que parecia brotar por encomenda, e gritou com uma voz que ecoou por todo o curral. Graças a Deus, meu filho voltou. O meu Zé está de volta para os braços da mãe dele. Aquelas palavras soaram como um sino rachado nos meus ouvidos. Filho, braços da mãe. Eu parei no meio do terreiro, o corpo tenso como uma corda de viola prestes a arrebentar. Ela desceu os degraus tropeçando nos próprios pés e me envolveu em um abraço. O cheiro dela ainda era o mesmo, cheiro de fumo e de sabão de coco. Mas o calor daquele gesto era falso, frio como a barriga de uma cobra.
Ela me apertava e dizia entre soluços ensaiados: "Que saudade, meu filho. Que vazio você deixou nesta casa." Achei que eu ia partir sem sentir o seu cheiro uma última vez. Eu a afastei com cuidado, segurando-a pelos ombros para olhar bem no fundo daqueles olhos pequenos. "A senhora me desculpe, Dona Lourdes, mas eu estou sem entender. O Antônio me disse que a senhora estava nas últimas, caída numa cama. Mas eu olho para a senhora e não vejo doença nenhuma. A senhora está com o rosto limpo, a voz firme. O que é que está acontecendo aqui?" A pergunta caiu como uma pedra num poço fundo. Lourdes piscou confusa, a máscara de dor escorregando por um segundo. "Doente? Eu?" Ela perguntou, a voz voltando ao tom áspero de sempre por puro descuido. Antônio, que vinha logo atrás, percebeu o buraco onde a mãe estava caindo e saltou na frente como um gato. "Sim, mãe. Doente. Esqueceu o que o doutor falou?" Ele disse, lançando um olhar de aviso que era quase um grito silencioso. "Eu contei para o Zé, mãe, que a senhora adoeceu de tristeza logo depois que ele bateu aquela porteira. O coração da senhora não aguentou o arrependimento." Lourdes, mestre na arte de enganar, captou a mensagem no ar. Ela levou a mão ao peito, cambaleou para trás e soltou uma tosse seca, forçada, que terminou em um suspiro de agonia. "É verdade, Zé. A gente tenta ser forte na frente dos outros, mas por dentro eu estou um caco. Esses dias eu me consultei e as notícias não foram nada boas. Acho que talvez eu nem tenha mais tanto tempo aqui nesta terra," ela disse, baixando a cabeça com uma falsa modéstia que faria um santo desconfiar. Eu senti uma pontada de pena, mesmo sabendo do veneno que aquela mulher guardava. "Pois pare de falar besteira, mãe. Falar de morte assim atrai o mal. Se a senhora está mal, a gente precisa procurar uma solução. Um médico na capital, um tratamento de verdade", sugeri, já pensando em como o dinheiro do meu novo emprego poderia ajudar. Mas ela negou com a cabeça, pegando na minha mão com os dedos gélidos. "Não, Zé. Remédio nenhum cura a falta que você faz. Se você ficar por aqui, se voltar para o seu lugar nesta fazenda, eu sinto que a minha saúde melhora demais. Você é o remédio que eu preciso." Eu respirei fundo, olhando para a casa que foi minha prisão por 30 anos. "Eu não sei, Dona Lourdes. Eu já arrumei um emprego na cidade. O seu Valdir conta comigo. E a senhora mesma disse no dia que eu saí que eu era um fardo, um estorvo na vida de vocês. Como é que as coisas mudam assim de um dia para o outro?" Ela fez um gesto de desprezo para o ar, como se estivesse espantando uma mosca. "Isso tudo é águas passadas, Zé. Aquilo era a doença falando por mim. O amargor de uma velha cansada. Eu nunca pensei aquilo de verdade. Você sabe que eu sempre te dei o melhor." Antônio se aproximou, colocando o braço sobre os meus ombros de um jeito que ele nunca tinha feito antes. "Para com isso, Zé. Somos família. Sangue do mesmo sangue. Deixa de orgulho e volta para onde é o seu lugar. Vamos cuidar da nossa mãe juntos." A pressão deles era como um cerco. Eu me senti encurralado pela suposta bondade deles. "Tudo bem," eu disse finalmente, sentindo um peso enorme descer sobre mim. "Mas eu não posso voltar agora. Eu tenho um compromisso amanhã à noite. Um jantar importante e preciso falar com o dono da loja que vou ter que sair do serviço. Só posso voltar daqui a 2 dias. O rosto de Lourdes se contraiu. 2 dias, Zé? Isso tudo? O medo de que Helena me encontrasse primeiro brilhava nos olhos dela como brasa no escuro. Ela tentou argumentar, mas eu fui firme. Precisava daquele tempo. Assim que me despedi e comecei a caminhar de volta para a estrada, ouvi o silêncio da varanda ser quebrado apenas pelo som dos meus passos. Mal sabiam eles que eu ainda desconfiava de cada vírgula daquela encenação. Lourdes esperou que eu ganhasse distância, e no momento em que tive certeza que ela achava que eu não ouvia mais, a voz dela mudou completamente. "Antônio!" Ela sibilou, a voz cheia de autoridade e pressa. "Vá atrás dele. Não tire os olhos daquele tonto nem por 1 minuto. Se aquela mulher, a Helena, chegar perto dele antes de nós o trancarmos aqui dentro, nós perdemos a nossa mina de ouro. Não deixe ele falar com ninguém naquele jantar. Vai logo antes que a gente perca a chance de ficar rico nas costas desse peão."
A poeira ainda estava assentando na frente da loja de materiais de construção do seu Valdir, quando o sedã preto de Helena parou suavemente. O brilho do carro contrastava com o cinza do cimento e o marrom da terra batida. Helena desceu com o coração batendo na garganta, segurando a foto que era sua única bússola naquele sertão de injustiças. Ela entrou na loja e o cheiro de cal e ferro a atingiu, mas seus olhos só buscavam uma pessoa. Seu Valdir, que estava limpando o balcão com um pano encardido, olhou para aquela mulher elegante com surpresa. "Pois não, minha senhora. Em que posso ajudar?" perguntou ele, ajeitando o boné. "Eu procuro pelo rapaz que trabalha aqui." O José, o herói que salvou aquela família na ribanceira e apareceu no jornal. Helena disse, a voz trêmula de esperança. Valdir suspirou e apontou para o pátio vazio nos fundos. "Ah, minha senhora. O Zé saiu não faz 10 minutos. Ele veio, pegou as coisas dele e disse que precisava ir para um compromisso muito importante. É uma pena. A senhora quase cruzou com ele na porta." Helena sentiu um vazio no estômago, como se o destino estivesse brincando de esconde-esconde com sua alma. Ele era um bom funcionário?" Ela perguntou, querendo colher qualquer migalha sobre o filho. Valdir sorriu com orgulho. "O melhor que já tive. Homem de brio, honesto, trabalhador que não tem medo de sol nem de peso. Ele pediu para sair porque disse que a família precisava dele. Mas eu sinto que aquele rapaz nasceu para voar mais alto." Helena agradeceu, os olhos marejados, e voltou para o carro. A tristeza de ter chegado tão perto e ainda estar tão longe a consumia, enquanto o motor roncava em direção ao nada. Enquanto isso, em uma parte mais nobre da região, eu, o Zé, estava parado em frente ao espelho de um banheiro público, tentando me reconhecer. A camisa branca que comprei na Dona Cida estava bem passada, mas parecia apertada nos meus ombros, não por causa do tamanho, mas porque eu não estava acostumado com a leveza daquele pano. Meus braços, acostumados ao brim grosso e à lida bruta, pareciam estranhos. Eu me sentia como um bicho do mato tentando se disfarçar de gente da cidade. Eu sabia que aquela não era uma roupa de luxo, mas para mim, era como se eu estivesse me vestindo para o meu próprio casamento ou para um encontro com a justiça divina. Caminhei até a entrada da mansão do Coronel Teodoro, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. O portão imenso se abriu e o jardim parecia um pedaço do paraíso, com luzes que brilhavam como estrelas caídas na grama. Quando cheguei à porta principal, Rosinha já estava lá. Ela usava um vestido que parecia feito de nuvens e, ao me ver, abriu um sorriso que fez minhas pernas fraquejarem. "Zé, você chegou!" ela exclamou, vindo em minha direção. "Nossa, como você está elegante! Parece outra pessoa." Eu senti meu rosto queimar, a timidez me travando a língua. "Boa noite, dona Rosinha. Me perdoe se não estou de acordo. Eu não sabia bem o que vestir para um lugar tão bonito." Gaguejei, segurando o chapéu com as 2 mãos. Ela riu. Um som doce que acalmou meus nervos. "Zé, não diga bobagem. Qualquer coisa em você ficaria boa, porque o que importa é quem você é. Venha, entre." Fui conduzido para uma sala imensa onde o Coronel Teodoro me recebeu com um abraço forte e apertado. Um abraço de quem teve a própria vida devolvida. "Zé, o meu herói, se não fosse a sua coragem, eu e minha menina não estaríamos aqui hoje. Entre, a casa é sua", disse ele com os olhos marejados de pura gratidão. A mesa de jantar era um espetáculo à parte. Toalha de renda, taças de cristal e uma infinidade de talheres que me deixaram tonto. Sentamos para comer e eu olhei para aquele prato decorado como se fosse uma obra de arte. Peguei o garfo e a faca, mas minhas mãos, grossas de lidar com arame e enxada, pareciam desajeitadas. Tentei cortar um pedaço de carne, mas o garfo parecia escapar. E a faca não tinha o peso da minha peixeira de estimação. Eu olhava para os lados, vendo a naturalidade com que eles comiam, e a vergonha começou a subir pelo meu pescoço. "Está tudo bem, Zé? Não gostou da comida?" Rosinha perguntou, percebendo que eu estava parado, olhando para o prato. Eu respirei fundo e decidi ser honesto, porque mentira nunca fez parte da minha lida. "Dona Rosinha, coronel,
Me perdoem a falta de jeito. É que eu nunca comi assim com tanta ferramenta na mesa. Lá em casa, ou é com as mãos ou é de colher. Eu queria saber. Será que não teria uma colher por aqui? O silêncio na sala durou apenas um segundo, antes do coronel Teodoro abrir um sorriso largo e sincero. Mas é claro, meu filho, onde eu estava com a cabeça. Tragam uma colher para o Zé, agora mesmo. Ele ordenou para o empregado, rindo de um jeito gostoso. Não me levem a mal, eu continuei. É que não tenho costume de comer com garfo e faca. Parece que a comida não chega no gosto. Rosinha me olhou com uma admiração que me deixou sem jeito. Zé, a sua simplicidade é a coisa mais bonita que já vi nesta casa. Coma do jeito que você se sentir bem. A casa é sua. Com a colher na mão, eu finalmente consegui saborear o jantar. E a conversa fluiu como um riacho limpo. Falamos da terra, da chuva que tardava a chegar e da vida no sertão. Eles ficaram encantados com o meu jeito de falar, com as minhas histórias de superação, e eu, por um momento, esqueci que era o peão rejeitado da Estrela do Sul. Quando o jantar acabou e a lua já estava alta, eu me preparei para partir. O coronel me agradeceu novamente e entrou, deixando Rosinha me acompanhar até a saída. O perfume das flores do jardim estava forte, mas o cheiro dela era melhor. Zé, eu não queria que você fosse agora, ela disse, segurando a minha mão por um instante. Eu queria te ver novamente. Podemos nos encontrar? Eu olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. Dona Rosinha, por que uma moça rica e bonita como a senhora ia querer ver um peão sujo como eu? A senhora e o seu pai já me agradeceram com esse banquete. Não tem mais obrigação nenhuma comigo só porque eu tirei vocês daquele carro em chamas. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando no escuro. Não é obrigação, Zé. É vontade. Eu quero te ver porque você arriscou tudo por nós. E porque você é diferente de todos os homens que conheci. Eu sorri, sentindo um calor no peito que nem o mormaço do sertão explicava. Pois se a senhora quer mesmo, eu vou estar lá na Fazenda Estrela do Sul, na casa da Dona Lourdes. É lá que eu moro. Ela sorriu de volta e disse com firmeza. Pois eu irei aparecer lá, pode esperar. Saí dali caminhando nas nuvens, sem saber que o meu retorno para aquela casa seria o início de um confronto que mudaria a história de todos nós. O rastro de poeira que a moto de Antônio levantava na estrada era o reflexo da pressa e da inveja que ferviam em seu peito. Ele tinha visto tudo. Escondido atrás de uma árvore torta perto da mansão do coronel Teodoro, ele observou a despedida de Zé e Rosinha. O brilho nos olhos daquela moça rica, o jeito como ela segurava a mão calejada do traste do Zé, tudo aquilo era um insulto para Antônio. Ele acelerou o motor, as engrenagens da sua mente trabalhando tão rápido quanto as rodas da moto. Ele precisava avisar a mãe. Aquela menina, aquela princesinha do agronegócio, era um perigo real. Se ela se aproximasse demais, se ela abrisse os olhos de Zé, antes que eles pudessem colocar as mãos na herança, o plano todo viraria fumaça. Antônio invadiu a cozinha da Fazenda Estrela do Sul como um furacão. Mãe, aquela menina, a filha do coronel, tá enrabixada com o Zé. Ele disparou, recuperando o fôlego. Dona Lourdes, que estava contando os poucos trocados que restavam no fundo de uma gaveta, parou no mesmo instante. Seus olhos pequenos e frios brilharam com uma malícia renovada. Aquela moça é um problema, Antônio. Gente rica tem faro para a oportunidade, e ela não vai querer dividir o ouro com a gente. Se o Zé descobrir que é filho de milionária pelos lábios dela, ele nunca mais olha na nossa cara, sibilou a velha, batendo o punho na mesa. Mas deixa ele chegar. Vamos armar o teatro mais bonito que esse sertão já viu. No dia seguinte, o sol mal tinha começado a esquentar o telhado de barro quando eu, Zé, cheguei ao meu antigo lar. Cada passo que eu dava no terreiro era uma luta contra o meu próprio instinto, que gritava para eu fugir. Mas a lembrança da suposta doença de Dona Lourdes me empurrava para frente. Assim que pisei na varanda, a porta se abriu. Lourdes e Antônio saíram ao mesmo tempo, os rostos transformados. Não havia gritos, não havia ordens. Havia apenas um sorriso forçado e braços abertos. Meu filho,
Que alegria ver você cruzando essa porteira de novo! Exclamou Lourdes, vindo me abraçar com uma ternura que me deu arrepios. Eu, no entanto, dei um passo para trás, recusando o abraço. Cruzei os braços e olhei a velha de cima a baixo, os olhos semicerrados. Meu filho? Desde quando, dona Lourdes? E cadê a doença que o Antônio disse que estava lhe matando? A senhora está com o rosto mais corado que maçã de feira e a voz mais firme que a minha. Disparei sem me deixar levar pela encenação. Antônio engoliu em seco, mas Lourdes, rápida como uma raposa, levou a mão ao peito e forçou uma tosse. Ah, Zé, é que a alegria de te ver me deu um sopro de vida. Eu tomei uns chás fortes, mas o médico disse que o meu coração está por um fio. É uma melhora passageira. Ela desconversou apontando para dentro de casa. A casa até parece que tem mais luz com você aqui, Zé. Seja bem-vindo de volta ao seu lugar. Emendou Antônio, tentando quebrar o clima tenso. Eu entrei, mas não abaixei a guarda. O meu peito me avisava que tinha caroço nesse angu. Sentamos à mesa para o café. O cheiro de café fresco e pão de milho preenchia o ar. Algo que antes era luxo reservado apenas para Antônio. Enquanto eu levava a caneca à boca, o silêncio foi cortado pelo toque insistente do celular de Dona Lourdes, que estava sobre a mesa de madeira. Eu olhei de relance para a tela e vi o nome. Dona Helena. Eu já tinha ouvido esse nome no armazém da vila. Era a dona das maiores terras da região. Mãe, tem uma tal de Helena lhe ligando, eu disse, estendendo a mão para o aparelho. Quer que eu atenda para a senhora? O que aconteceu em seguida foi um choque. Dona Lourdes, que estava tomando um gole de café, engasgou e cuspiu o líquido todo de volta na xícara e sobre a toalha. O rosto dela ficou pálido, depois vermelho de um jeito assustador. Ela deu um tapa na minha mão, arrancando o celular como se eu estivesse segurando uma brasa acesa. Não, não ousa tocar nisso, José! Ela gritou, a máscara de doçura caindo por um segundo antes de ela se recompor com um sorriso nervoso. Isso deve ser engano. Cobrança, gente querendo vender coisa, eu resolvo isso. Eu me levantei da cadeira devagar, encarando os dois. Cobrança de gente que se chama Dona Helena? Uma mulher daquele porte ligando pro seu celular pessoal? O que é que a senhora está escondendo de mim, Dona Lourdes? Ela se levantou apressada, ajeitando o avental. Nada, meu filho. É que meus nervos estão à flor da pele com essa doença, qualquer barulho me sobressalta. Vou atender ali nos fundos para ver se param de me amolar. Ela saiu quase correndo para o quintal. Lá fora, escondida atrás do tanque de lavar roupa, ela atendeu com a voz trêmula. Era Helena, perguntando se Zé já havia retornado. Lourdes mentiu com a mesma facilidade com que respira. Ainda não, Dona Helena. O coitado deve estar perdido por esse mundo, mas eu sinto que ele está chegando. Assim que ele aparecer, eu te aviso. Eu juro pela minha salvação. Quando Lourdes voltou para a cozinha, ela já tinha a estratégia montada. Ela se sentou ao meu lado, pegando minha mão com aqueles dedos frios. Zé, você sabe que apesar do meu jeito bruto, eu sempre fui a única pessoa que realmente quis o seu bem. Não sabe? Eu sou sua mãe. Eu te criei com o meu suor. Ela disse, forçando um olhar de mágoa. Eu a olhei fixamente, sentindo um gosto amargo. Pois é, Dona Lourdes, eu estou sabendo disso agora. Porque até ontem, o que eu ouvia era bem diferente. Respondi, soltando minha mão da dela. O clima ficou insuportável. Está ficando tarde. Vou para a roça trabalhar, que é o que eu sei fazer. Anunciei, levantando-me da mesa. E a senhora se cuide, que eu não vou ficar aqui brincando de ser trouxa muito tempo. Antônio, que estava calado observando tudo, disse rapidamente, vai na frente, Zé. Eu vou logo depois, só vou terminar de arrumar umas coisas aqui. Assim que eu saí e ganhei distância em direção ao pasto, a cozinha voltou a ser um ninho de cobras. Temos que ganhar tempo, Antônio. Esse bicho do mato tá desconfiado. Precisamos fazer esse tonto nos amar, ser grato a nós, antes que a verdade apareça. Se ele estiver do nosso lado, ele vai nos dar a vida de luxo que a gente merece como recompensa por termos cuidado dele, planejou Lourdes. Cerca de 1 hora depois, o som de um carro se aproximou. Antônio correu para a janela. Mãe,
É ela. Aquela moça, a Rosinha, tá chegando aqui na porteira. Dona Lourdes limpou as mãos com fúria, os olhos injetados de determinação malvada. Deixa comigo, Antônio. Vou expulsar essa interesseira agora mesmo. Se alguém vai explorar o burro do Zé, seremos nós. Ninguém tira esse prêmio da minha mão. Ela caminhou em direção à varanda, pronta para destilar todo o seu veneno contra a única pessoa que trazia um amor sincero para a vida de Zé. O sol do meio-dia parecia ferver o sangue de Dona Lourdes enquanto ela observava a poeira subir na estrada. Quando o carro de Rosinha parou diante da porteira, a velha não esperou sequer a moça descer para começar a destilar seu veneno. Ela limpou as mãos sujas no avental com um gesto brusco e caminhou até a beira da varanda, os olhos estreitos como os de uma jararaca, pronta para o bote. Rosinha desceu do veículo com a leveza de quem traz paz, mas foi recebida por um muro de arrogância. Pois não? O que uma moça desse naipe veio fazer perdendo tempo neste chão batido? Disparou Lourdes, a voz carregada de um desdém que faria qualquer um recuar. Rosinha, no entanto, manteve o sorriso doce, embora um pouco constrangido. Boa tarde, Dona Lourdes. Eu vim ver o Zé. Nós combinamos de nos falar hoje, explicou a moça com uma educação impecável, ignorando a grosseria da mulher. Lourdes deu uma risada seca, sem um pingo de alegria. Combinou? Pois perdeu a viagem. O Zé não está e não tem hora para voltar. Ele agora deu de ser andarilho, sai por aí sem dar satisfação e eu não sou babá de marmanjo. Pode dar meia volta que aqui você só vai encontrar poeira e tempo perdido. Rosinha sentiu a bofetada nas palavras, mas sua determinação era maior. Não tem problema, senhora, eu espero. Tenho o dia todo e o assunto é importante. Vou ficar ali no carro para não incomodar, respondeu Rosinha, mantendo a postura de quem não se deixa abalar por gente amargurada. Ela se virou com elegância e voltou para o carro, fechando-se no ar-condicionado enquanto Lourdes bufava na varanda, sentindo que aquela menina de cidade era uma pedra no seu sapato que não seria fácil de tirar. Lourdes entrou na casa possessa, mas antes que pudesse bolar um plano para escorraçar Rosinha dali, o ronco de outro motor a fez gelar. Era o sedã preto de Dona Helena. O pânico subiu pela garganta da velha como um refluxo amargo. Meu Deus, o cerco está fechando, sibilou ela para as paredes. Rosinha, curiosa ao ver um carro tão imponente chegando àquela fazenda humilde, desceu do veículo e ficou observando de longe. Ao reconhecer a figura de Dona Helena, a mulher que todos na região sabiam ser a dona de um império de terras, o coração de Rosinha acelerou. O que aquela mulher queria com o Zé, o homem que havia salvo a sua vida e que ela já guardava no coração? Lourdes, percebendo que Rosinha se aproximava para tentar ouvir a conversa, agiu rápido. Antônio, saia agora e vá distrair aquela menina. Não deixe ela chegar perto da varanda. Invente qualquer coisa, mas tire ela daqui, gritou para o filho. Antônio, mestre na adulação, correu para interceptar Rosinha, começando a puxar conversa sobre o gado e a seca, tentando levá-la para o outro lado do jardim, enquanto Lourdes recebia Helena com uma máscara de submissão e cansaço. Helena não estava para gentilezas. A milionária falou em um tom mais baixo e aflito, impedindo que Rosinha ouvisse os detalhes. Dona Lourdes, eu não aguento mais essa espera. Vim saber do rapaz. Ele já voltou? Eu sinto que cada minuto que passo longe dele é um crime que cometo contra o meu próprio passado, disse Helena, a voz trêmula de angústia. Lourdes começou a sua encenação, levando a mão à testa e fingindo uma tontura. Ah, Dona Helena, que sofrimento o nosso. O Zé apareceu por aqui, mas estava tão perturbado, tão fora de si, que pegou uma trouxa de roupas e disse que precisava de um tempo sozinho na mata para pensar na vida. Eu implorei. Chorei aos pés dele. Mas ele é cabeça dura. A senhora sabe como é gente criada sem luxo, né? Tem a alma selvagem. Helena ouvia tudo com uma dor lancinante, sem desconfiar que cada palavra de Lourdes era uma rede de mentiras tecida para mantê-la longe do filho. Enquanto isso, Rosinha, percebendo que Antônio estava apenas tentando enrolá-la, conseguiu se desvencilhar por alguns segundos e se aproximou da varanda. O som do vento atrapalhava, e a moça só conseguiu captar fragmentos.
Ouviu Helena choramingar as palavras "meu menino" e viu Lourdes gesticular em direção à estrada, com a maior naturalidade do mundo. Após uma conversa longa e torturante, onde Lourdes jurou por todos os santos que avisaria Helena assim que o rapaz desse sinal de vida, a milionária se retirou, visivelmente abatida. Assim que o carro de Helena cruzou a porteira, Rosinha caminhou decidida até a varanda, ignorando os protestos de Antônio. Dona Lourdes, aquela não era a Dona Helena? A dona da Fazenda Progresso? Perguntou Rosinha, os olhos brilhando de desconfiança. Por que ela estava chorando? O que o Zé tem a ver com isso? A paciência de Lourdes se esgotou. Ela não precisava mais fingir doçura para Rosinha. Você está ouvindo coisas, menina. Deve ser o calor fritando o seu juízo. Ela veio tratar de uma dívida de cerca, coisa de vizinho, e confundiu o meu Antônio com um peão que sumiu da fazenda dela. Nada que interesse a uma estranha como você. Agora saia da minha frente e da minha propriedade. Já disse que o Zé não quer ver ninguém, muito menos gente que se acha melhor que nós. Vá embora antes que eu solte os cachorros. Rosinha olhou para Lourdes e viu pela primeira vez a maldade pura estampada naquele rosto vincado. Ela não respondeu. Apenas deu as costas e caminhou para o seu carro. Mas ela não ia para casa. A história da dívida não colava, e a aflição de Helena não parecia coisa de negócio. A intuição de Rosinha apitava como um alarme. Havia um segredo sombrio ali, e o Zé, o homem por quem ela já estava apaixonada, corria perigo nas mãos daquela mulher controladora. Ela ligou o motor e acelerou, mas não para a cidade. Ela foi atrás do carro de Helena, decidida a descobrir o que realmente a dona do agronegócio queria na Estrela do Sul, e disposta a proteger o homem que arriscou a vida por ela. Na varanda, Lourdes assistia a tudo com os punhos cerrados. O circo está pegando fogo, Antônio, murmurou ela com os olhos fixos na estrada. Ou a gente acaba com essa história agora, ou nós vamos acabar na cadeia. É hora de ir para o tudo ou nada. O asfalto ainda fervia quando Rosinha acelerou o carro, o coração batendo contra as costelas como um bicho acuado. Ela via o sedã preto de Helena ganhando distância e começou a piscar os faróis desesperadamente, buzinando até que o veículo à frente encostasse no acostamento de terra. Helena desceu do carro com o rosto banhado em lágrimas, mas Rosinha não lhe deu tempo para o luto. Dona Helena, não acredite nela. A Lourdes mentiu, gritou a jovem, aproximando-se com a respiração ofegante. As duas mulheres, unidas por um fio invisível de destino, conversaram ali mesmo, sob o sol implacável. Rosinha contou sobre o jantar, sobre como o Zé estava ali, presente, e sobre o convite para se encontrarem na fazenda. Helena, por sua vez, revelou a frieza de Lourdes ao dizer que o rapaz tinha fugido para a mata. O véu da mentira se rasgou no meio daquela estrada deserta. Ela está escondendo o meu filho, Rosinha. Ela quer nos manter afastadas, exclamou Helena, a voz agora carregada de uma força que só uma mãe que reencontrou a esperança possui. Elas decidiram retornar, mas Rosinha, mais cautelosa, sugeriu que fizessem um plano para não dar chance de Lourdes esconder Zé novamente. Enquanto isso, na cozinha da Estrela do Sul, o clima era de conspiração macabra. Lourdes despejava um pó amarelado dentro de um prato de feijão gordo, o rosto iluminado apenas pela luz fraca do fogão a lenha. Isso aqui vai apagar o Zé por um bom tempo, Antônio. Tempo suficiente para a gente tirar aquela herança do papel e passar para o nosso nome. Ele é tonto. Assina o que eu mandar quando acordar grogue, sibilou a velha. Antônio olhava para o prato com as mãos trêmulas. Mãe, a senhora não acha que estamos indo longe demais? O Zé nunca fez mal pra gente, murmurou ele, a consciência tentando dar um último suspiro. Lourdes virou-se com o olhar de uma medusa. Longe demais? Você quer continuar comendo poeira e vestindo esses trapos o resto da vida, Antônio? Se eu não puder ter esse dinheiro, esse miserável do Zé também não vai ter. É agora ou nunca. Antônio baixou a cabeça, o peso da ganância, esmagando qualquer rastro de decência. Zé chegou da roça pouco depois, arrastando as botas, o suor deixando sulcos na poeira de seu rosto. Toma, meu filho, come que você está fraco. Fiz esse feijão pensando em você.
disse Lourdes com uma doçura de causar náuseas. Zé, na sua inocência de alma limpa, comeu com gosto. Em menos de 10 minutos o mundo começou a girar. O garfo caiu no chão e o corpo pesado de Zé desabou sobre a mesa antes mesmo que ele pudesse entender a traição. Leva ele pro galpão velho, aquele lá no fundo que ninguém vai. Agora, ordenou Lourdes. Antônio carregou o corpo inerte de Zé pela calada da tarde, escondendo-o entre ferramentas velhas e sacos de estopa mofados. Quando Helena e Rosinha chegaram novamente à sede, Lourdes já estava na varanda, os olhos secos e a voz cínica. Já disse e repito, o José foi embora. Ele era um filho problemático, não aguentou a pressão da labuta e sumiu no mundo sem dizer adeus. Se querem procurar por ele, procurem na estrada, porque aqui ele não pisa mais. Vociferou ela, enfrentando o olhar de fogo de Helena. Você está mentindo, Lourdes. Eu sinto que ele está aqui, gritou Helena. Mas sem provas e sob as ameaças de Lourdes de chamar a polícia por invasão, as duas foram forçadas a recuar. Elas entraram no carro e fingiram partir. Mas Rosinha não se deu por vencida. Ela saltou do veículo alguns metros à frente, escondendo-se na mata fechada que beirava a propriedade. Horas se passaram no silêncio mortal da noite sertaneja, até que ela viu. Antônio saiu sorrateiro da casa principal, carregando uma lanterna e um balde d'água, caminhando na ponta dos pés em direção ao galpão isolado. O coração de Rosinha parou. Ela tinha achado o rastro. A verdade estava trancada atrás daquela porta de madeira podre, e ela era a única que poderia libertar o homem que amava antes que o veneno da ganância o destruísse de vez. A escuridão dentro do galpão velho era cortada apenas por um feixe de luz que entrava pelas frestas do telhado, mas o verdadeiro perigo estava do lado de fora. Sobre um monte de estopa suja, o mundo começou a voltar para mim, mas devagar, arrastado como uma carroça atolada. Minha cabeça parecia uma bigorna sendo golpeada por um martelo. O gosto amargo do feijão de Dona Lourdes ainda queimava na minha garganta, e meu corpo pesava 1 tonelada. Eu tentava abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam, coladas pelo efeito do veneno. Foi então que as vozes lá fora começaram a furar o silêncio da noite. Eram abafadas no início, como se viessem do fundo de um poço, e eu fiquei ali, paralisado, lutando para juntar os pedaços da minha própria consciência. Solta essa chave, Antônio. Eu sei que ele está aí dentro. O grito rasgado cortou a noite. Era a Rosinha. Fica quieta, menina. Você devia ter ido embora. A mãe não vai gostar nada disso. O tom de Antônio estava encharcado de covardia e pavor. Eu tentei me mexer, tentei gritar para avisar que eu estava lá, mas apenas um gemido mudo se formou. Eu estava preso no meu próprio corpo, forçado a ser um ouvinte na minha própria tragédia. O que vocês fizeram com ele, Antônio? Rosinha insistia, a voz embargada, e eu podia imaginar a fúria nos olhos dela. Eu vi a dona Helena chorando. A conta não fecha, Antônio. Ela tá desesperada atrás do filho que perdeu há 30 anos, e o Zé é a cópia cuspida do falecido marido dela. Vocês o roubaram, não foi? Vocês esconderam o filho daquela mulher a vida toda. O silêncio que se seguiu fez meu coração bater tão forte que parecia querer quebrar minhas costelas. A bruma na minha mente começou a se dissipar, varrida por um choque gélido que me acordava melhor que qualquer antídoto. A gente não queria que chegasse a isso. A voz do Antônio quebrou de vez, desabando sob o peso do próprio pecado. Mas a mãe, ela sempre soube, Rosinha. Desde que o fogo aconteceu naquele hospital de caridade, foi ela quem trocou as etiquetas dos berços no meio da confusão. Ela viu aquela mulher rica, viu o luxo, e quis que o filho dela, o meu irmão de verdade, tivesse aquilo tudo. O Zé, ele é o herdeiro. E a mãe odiava ele todos os dias porque ter ele aqui era o lembrete vivo de tudo o que ela nunca seria. Cada palavra do Antônio era uma faca cravada bem devagar no meu peito. 30 anos. 30 anos sendo tratado como lixo. Os pratos jogados no chão, as humilhações debaixo de sol a pino, as roupas rasgadas. Tudo não passava de um crime cruel, uma mentira engolida a seco. Eu não era um erro da natureza. Eu era o troféu roubado da inveja de Dona Lourdes.
A dor de uma vida inteira se transformou em um vulcão de indignação. A fúria limpou o que restava do sedativo nas minhas veias. Com as mãos tremendo, ignorei meus músculos doloridos, finquei as botas no chão de terra e joguei todo o meu peso contra a porta apodrecida do galpão, que cedeu com um estalo violento. Antônio! Eu rosnei caindo de joelhos na poeira sob o luar, encarando o pânico nos olhos do homem que eu chamei de irmão por 3 décadas. Rosinha deu um grito abafado, correndo para me amparar. De repente, o som de sirenes cortou a distância, luzes azuis e vermelhas varrendo o matagal ao redor da fazenda. Helena tinha voltado com a polícia, mas o destino ainda tinha uma última carta cruel para jogar. Dona Lourdes apareceu como uma sombra saída do próprio inferno, carregando uma garrucha antiga, de cano duplo, que pertencia ao meu suposto pai. O rosto dela estava contorcido em uma máscara de loucura. "Ninguém vai tirar nada de mim. Se ele não é meu, não vai ser de ninguém." Ela berrou, apontando a arma na nossa direção. Rosinha gritou, mas Lourdes não ouvia mais a razão. O ódio por eu ser o filho legítimo de uma fortuna, enquanto ela apodrecia na pobreza da sua própria alma, era maior que tudo. "Eu nunca te amei, Zé. Ter você aqui era pior que a morte, e ver você rico é um castigo que eu não aceito." Ela gritou, o dedo apertando o gatilho. O estampido da pólvora foi ensurdecedor. Por um segundo o tempo parou. Mas eu não senti a dor do chumbo. Quando abri os olhos, vi Antônio caído à minha frente, o corpo atravessado entre mim e a loucura daquela mulher. Ele tinha se jogado na frente do tiro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo grito horrível de Lourdes, que deixou a arma cair, caindo de joelhos. "Meu filho, Antônio, o que você fez?" Ela chorava, tentando tocar o sangue que agora manchava a terra. Eu me arrastei até ele, as lágrimas escorrendo pelo pó do meu rosto. "Por que, Antônio?" perguntei, segurando a mão dele que esfriava. Ele tossiu, o olhar perdendo o brilho, mas com uma paz que nunca teve. "Ela foi longe demais, Zé. Você é meu irmão. No final era o certo a fazer." Ele sussurrou, antes de o último fôlego deixar seu corpo. Lourdes foi levada em algemas, gritando nomes que o vento levou, enquanto Helena corria em minha direção, me envolvendo num abraço que cheirava a lavanda e a um amor que eu esperei 30 anos para conhecer. Semanas depois, o papel do DNA confirmou que o coração já gritava. Eu era José de Alencar, filho legítimo de Helena. A fazenda Estrela do Sul ficou para trás como uma cicatriz fechada. Hoje, eu ando pelas terras da minha mãe, as maiores da região, mas minhas mãos continuam calejadas porque a lida é o que me mantém vivo. Rosinha está ao meu lado, e juntos estamos construindo um futuro onde a humildade não é fraqueza, mas a maior das riquezas. A justiça demorou. Veio acompanhada de sangue e dor, mas agora, sob o sol do meu próprio chão, eu finalmente sei quem eu sou.